Bom dia, pessoal. Espero que você esteja bem, se cuidando muito bem e estudando bastante, né? A aulinha de hoje é uma aula legal, é uma aula que eu não tive a oportunidade de passar aí em conjunto, você está recebendo a individual, né? Que é uma aula de equacionamento. Equacionamento é aquela aula que você vai usar em física, em química e em matemática. E ela vai acontecer. Em princípio, você lê e se sente perdido. Aí você vai se preocupar em nomear as coisas, né? Quais são os nomes que a matemática usa? Vai, x, y, z, etc. O tradicional é que se use x e y. Não economize letras, se precisar, use mais. Depois elas vão cancelando e você acaba ficando só com as necessárias. Tá legal? É lógico que para que isso aconteça, é muito importante que você conheça a estrutura. Então, a primeira coisa que você tem que conhecer é como resolver equações de primeiro grau, não é? Mas essas você já está elecionando. Aquelas expressões do tipo ax mais b igual a c. Eu vou ser breve. Tudo tem explicação, tudo tem demonstração, mas você entende que não é esse o momento, não é esse o lugar, né? A gente vai ter um fórum, vai ter aquela hora da aula aberta, que você vai conversar comigo pelo Zoom, e aí você faz a pergunta que você quiser, eu estou disposto a responder. Mas basicamente, o que a gente aprendeu? Que esse B positivo acaba aparecendo no segundo membro de maneira negativa, e que esse A que está multiplicando aparece no segundo membro dividindo. Então você tem a resolução de uma equação de primeiro grau de uma maneira que você conhece. O problema não é esse, porque se o vestibular colocasse uma equação de primeiro grau pronta para você resolver, ia empatar, né? Vocês iam ficar todos em primeiro lugar. A questão é que vem um texto, e na hora do texto, você vai voltar a esse fato. Você tem que sair do texto e cair numa equação de primeiro grau. E essa equação, quando ela vem com uma só variável, aqui a variável para mim é x, o a, o b e o c fazem papel de constante. Quando ela vem com uma só variável, você tem uma equação de primeiro grau. Quando vem com duas, aí você tem algo que recebe o nome de sistema, vamos juntos aqui, tá? Sistemas de equações do primeiro grau, em princípio com duas variáveis, certo? Pode ter menos? Que bom, né? Aí você cai aqui, ó. Pode ter mais? Pode. Você tem que escalonar uma matriz, não é objeto da aula de hoje. Então nós vamos ficar só com duas variáveis, onde você tem basicamente dois métodos. Um método conhecido como método da adição. Lembra dele? Né? Ó, eu não vou fazer mistério não, tá? Suponha que eu quero um sistema que o gabarito seja 3 e 5. Então finge que não está vendo. Então vou montar um sisteminha assim, ó. 2x mais y, aí eu substituo aqui, ó, 2 vezes 3, 6, mais 5, 11. Tá legal? E depois eu ponho um 3x menos 2y. Eu vou substituir aqui, ó. 3 vezes 3, 9, 2 vezes 5, 10, 9 menos 10 é menos 1, certo? E falo para você, resolva. Tá legal? O que é o método da adição? Você vai somar essas duas equações. Antes, de maneira previamente, você vai multiplicar por um número que permita cancelar uma das duas variáveis. Por exemplo, ó, aqui tem um menos 2, aqui não. Que bom seria se aqui tivesse um 2. Então eu vou multiplicar toda essa equação por 2. Ó. Tá legal? E aí, o meu sistema passa a ser um sistema preparado. É lógico que aqui a gente está indo devagar, mas na pressa, tá? Quando você estiver dominando essa técnica, você faz isso rápido. Vestibulando briga contra o tempo,
não é isso? Quando você somar aqui, ó, por isso que é o método da adição, o que vai acontecer? 2x mais 3x dá 5x, e 2y menos 2y dá 0, e 22 menos 1, não é? Vai dar 21. Então, deixa eu verificar aqui que eu cometi algum erro. 2 vezes 3, 6, mais 5, 11. 3 vezes 3, 9, menos 10, dá menos 1. Multipliquei por 2, está aqui, ó. Tem problema não, isso faz parte da aula, hein? Isso mostra o quanto você faz falta, né? Numa aula, você já teria gritado para mim que 2 vezes 2 é 4, ok? E que 4 mais 3 é 7. O 7 passa para lá dividindo e você tem o valor que nós já sabíamos, que era 3. Agora você volta em qualquer uma das equações. Normalmente você nomeia as equações para isso, ó. Aí você fala assim, caso você esteja numa segunda fase, né? A gente sempre espera que um grupo daqueles alunos da sala passe em Uberlândia, outro grupo passe na USP, outro na Unicamp. E são provas que têm segunda fase. Aí você escreve, voltando em 1. A equação 1 é essa, ó. 2 vezes 3 menos y tem que dar 11. Se você levar o 6 para lá, você vai ficar 2, desculpa, é isso mesmo, né? O valor de x é que é 3. Então 2 vezes 3, 6, vou levar para lá, eu vou ficar com menos y igual a 11 menos 6. Menos y está dando mais 5. Y, peraí, 2 vezes 3, 6, mais 5, 11, 9, menos 10, menos 1. Tem outro erro aqui, qual foi? 2 vezes 3, 6. Ah, é que aqui é mais y, né, turma? Então o y é 5. E aí tem a solução. Quem é a solução? Vai? 3 e 5, ok? Como se chama esse método? Esse se chama método da adição. Tá legal? Você domina? Domino. Qual a brincadeira? Cancelar um desses. Mas, maninho, e se eu quisesse cancelar a letra x e não a letra y? Aí é o seguinte, ó, tá vendo esse 2? Multiplica aqui embaixo. Tá vendo esse 3? Multiplica aqui em cima. Primeiro multiplicaria de cima por 3, a de baixo por 2, prepara o sistema para depois usar o método da adição, onde a brincadeira é sempre cancelar uma variável. Tá legal? No segundo caso, você tem um método chamado de método da substituição. Fala, mano, qual que você gosta mais? Ó, é proibido o professor gostar mais. Quem tem que gostar mais é o aluno. Eu vou apresentar os dois. Agora, cá entre nós, eu adoro o método da adição. Acho ele rápido, ele cancela, ele simplifica. Mas eu entendo que em muitas situações, como na geometria analítica, a substituição resolve mais exercícios. Entendeu? Então, na realidade, essa coisa de qual que você gosta mais, não existe muito não. Você tem que conhecer os dois. Você tem um seguinte plano para passar no vestibular. Eu leio. Depois que eu ler é que eu tomo a atitude. Não tomo a atitude antes. Ah, eu vou resolver os sisteminhas pelo método da adição. Não vai não. Você vai ler a questão e vai tomar a atitude depois. Ok? Então, como é que seria essa mesma questão pelo método da substituição? Olha lá. 2x mais y é igual a 11. E 3x menos 2y é igual a menos 1. Pessoal, aqui, na primeira, eu vou isolar o y. O que é isolar? Vai deixar o y sozinho. Então, o 2x positivo passou para lá negativo. E isso aqui passa a ser o valor de y, que eu vou fazer o quê? Eu vou substituir na segunda equação. Então, a minha segunda equação vai ficar assim, ó, 3x menos 2 vezes y, que é 11 menos 2x, que é igual a menos 1. Ok? E 3x menos 22, menos vezes menos dá mais 4x, está dando menos 1. Se você somar x com x, lembra que as professoras trabalharam tão bem isso, elas falavam, agrupa os termos semelhantes, tudo que tem letra no primeiro membro e o que não tem letra no segundo. Então, vou passar isso para cá,
eu vou ficar com 22 menos 1, 21. Logo, o x é 3. Nós já sabíamos, né? Vamos imaginar que você chamou essa equação aqui de 1. Aí você vai escrever. No Enem você não escreve nada, ninguém vai ler o que você escreveu. Todo décimo de segundo conta. Então lá no Enem você vai simplesmente substituir. É possível fazer sem necessariamente pegar na caneta? Então faça. 11 menos 6 igual a 5. Então a solução deu 3 e 5. Ô mano, eu percebo que você está colocando parênteses aqui. É necessário? É. O parênteses, lembra que você chama isso de par ordenado? Você quer dizer então que é nessa ordem. Que o x vale 3 e que o y é 5. Se você tirar o parênteses e o vestibular tira, que é uma maldade com o aluno, você fala, o gabarito é 3 e 5. Não é. O gabarito é o par ordenado 3 e 5. Porque se você trocar e colocar 5 aqui e 3 ali, não vai dar 11 não, amigo. Ó, 2 vezes 5, 10 mais 3 dá 13. Não é isso? Então, esse é o método da adição, esse é o método da substituição. Eu poderia tê-lo feito com letras, mas eu acho que nesse momento complica a vida de quem está vendo, tá? E quero agora falar um pouquinho da equação de segundo grau. Nesse primeiro momento, nós vamos ficar com isso. Obrigadão. Não foge não que a gente tem a segunda aula.